Bom dia, Pai do Senhor. Estamos iniciando mais essa live nessa manhã, nesse devocional, que a gente colocou no nosso coração de meditar nas parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje a gente vai meditar na parábola da dracma perdida. Glória a Deus por estarmos vivos nessa manhã. Glória a Deus por podermos participar mais uma vez desse momento tão especial onde nós podemos meditar nas palavras, na parábola do Senhor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Glória a Deus. A Igreja Hebron está no YouTube. Acesse a nossa página, nosso canal, na verdade, Acesse nosso canal, faça a sua inscrição, curta as nossas mensagens e acione o sininho de notificação, porque assim você vai receber as notificações todas as vezes que nós publicarmos alguma matéria, alguma palavra, algum devocional na página da nossa igreja. Deus abençoe, sejam bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Estamos ouvindo a banda Resgate, Novos Rumos. Do pecado que eu paguei, que aprendem de mim agora, leve fado. Bom dia, paz do Senhor a todos. Mais um dia, para a glória de Deus, estamos aí de pé. E nessa manhã estaremos meditando na parábola da dracma perdida, que está em Lucas, no capítulo 15. Glória a Deus. A gente está estudando o capítulo conhecido como o capítulo dos achados e perdidos. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Artemiro, o Miro, corredor, amigo meu do parque. Bom dia, paz do Senhor. Vejo César, o Ed, a Paloma. Que Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Um abraço para o Josué, para a Neide, estão aí com a gente. A Tânia, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Estamos ouvindo aí a banda Resgate, Novos Rumos. Que aprendem de mim e agora leve fado. Glória a Deus. A Igreja Hebron está também no YouTube. Acesse o nosso canal, faça sua inscrição, curta as nossas postagens, acione o sininho para que você possa receber as notificações daquilo que nós temos colocado na nossa página da internet. Que Deus abençoe vocês poderosamente. A paz do Senhor, irmã Ana. Um abraço para o nosso irmão Adirson. Que Deus abençoe. Saudade de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom dia, amados. Nós vamos meditar então nessa manhã na parábola da dracma perdida, A dracma perdida, que é um conjunto de 3 parábolas que Jesus contou, que está registrado no Evangelho, segundo ele escreveu o evangelista Lucas, do capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10. A gente vai ler essa parábola faz parte de 3 parábolas irmãs gêmeas, digamos assim, São trigêmeas, E dentro de um contexto que Jesus conta essas parábolas para trazer conhecimento, para trazer instrução, para trazer revelação do reino de Deus, para aqueles homens que estavam ouvindo naquele momento e também para nós como igreja que estamos hoje, nessa manhã de 15 de abril de 2020, meditando nessa parábola, nessa quarta-feira abençoada que Deus nos deu. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Então diz assim, lá em Lucas capítulo 15, versículo 8: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo:
alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Pai santo e poderoso, é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós queremos te agradecer pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela noite de sono que o Senhor nos deu. Eu creio que todos nós descansamos com paz e tranquilidade. E se alguém, meu Deus, que está ouvindo agora ou que ainda ouvirá essa mensagem futuramente através da internet, ó Pai, se tem passado por dificuldade de sono, que se tem perdido a paz, se tem perdido, meu Deus, a tranquilidade, meu Pai, que o Senhor entre com provisão nessa vida. Eu te peço no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha trazer a paz a esse coração, para que essa pessoa possa descansar tranquilamente. Abençoa esse período da meditação na tua palavra, fala aos nossos corações, derrama sobre as nossas vidas, ó Pai, da tua rica bênção. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Então, essa parábola está em Lucas capítulo 15, versículo 8 e 10, como nós lemos nessa manhã. Ela faz parte de um contexto, né, de 3 parábolas. E essas parábolas elas vão falar da forma que Deus busca o perdido, né, e o grande amor que Deus manifesta quando Ele encontra essa pessoa que estava perdida. Então, nessa parábola, Jesus está falando que havia uma mulher, e essa mulher ela tinha 10 dracmas, e ela perde uma dessas dracmas dentro da casa dela, e ela com todo esforço, com toda dedicação, ela tenta localizar aquela dracma, né, que tinha muito valor, que tinha muita importância para ela. Então ela se esforça e ela vai buscar aquela dracma que ela havia perdido. Então o texto diz que ela acende uma candeia, né, uma lamparina, né, uma luz, para que possa iluminar a casa, para que ela consiga encontrar aquela moeda que para ela tem uma grande importância. E ela começa a varrer aquela casa até encontrar a dracma perdida. Quando ela encontra aquela dracma perdida, ela se alegra, aí ela vai chamar os amigos, as amigas, vai chamar as vizinhas, né? E vai se alegrar com elas. E aí Jesus ele termina dizendo o seguinte, que da mesma forma que essa mulher que procurou essa dracma, essa moeda que estava perdida, com toda a força, com todo o desejo de encontrar, né, todo o desejo de localizar aquela dracma, daquela mesma forma, o nosso Senhor, ele se alegra, né, está aqui no versículo 10, ele se alegra quando um pecador é encontrado novamente. Deixa eu ler um negócio aqui. Ah, tá, irmã Magda, esperando ansiosamente mais uma porção da palavra de Deus. Amém, irmã Magda, seja bem-vinda, que Deus abençoe, que nós tenhamos um bom momento de meditação, que Deus fale poderosamente aos nossos corações. Também mandar um abraço ao meu irmão, amigo Laurêncio, e a esposa dele que acabou de entrar ali também, a nossa irmã Sirlene. Deus abençoe em nome de Jesus. Então Jesus vai falar dessa alegria que Deus manifesta ao encontrar, ao localizar, ao resgatar aquela pessoa que era pecadora e que estava perdida. Então no versículo 10 diz assim: eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Então, Jesus está contando essa série de parábolas, essas 3 parábolas que ele está falando, né? A ovelha perdida, que nós meditamos nela ontem, a dracma perdida, que nós estamos meditando hoje, e amanhã nós vamos meditar sobre a parábola do filho pródigo. Então, o que Jesus está tentando ilustrar nessas 3 parábolas, a mensagem que ele está enviando para aqueles ouvintes ali, os fariseus e os escribas que estavam ali censurando os publicanos e os pecadores que estavam juntos do Senhor Jesus, o que o Senhor está ilustrando é o seguinte: é o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Então, é o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. E Deus ele se alegra, ele se esforça, ele faz de tudo para poder localizar, para poder trazer de volta uma pessoa que está desviada, uma pessoa que estava perdida. Na parábola de ontem, nós falamos da ovelha que estava perdida. E a ovelha é um animal, né, que havia se perdido próximo ao aprisco. Ela havia se perdido próximo ao aprisco. E ela sabia que ela estava perdida.
Por isso que ela balia, por isso que ela ficava berrando, né, gritando no meio do deserto para poder ser localizada pelo pastor. Então ali fala de uma ovelha e o pastor vai a encontro para poder buscar essa ovelha que havia se perdido. Mas agora Jesus está falando de uma moeda, de uma dracma que foi perdida dentro de casa. Dentro de casa. Então não foi perto, agora é dentro de casa. E aí essa mulher, agora ele vai usar a figura de uma mulher que vai buscar com toda a força, né, com todo o ânimo, né, essa moeda para que ela possa localizar aquela moeda que é uma moeda de grande importância. Então, lembrando sempre, né, você que tem acompanhado, e a gente está numa série de parábolas, né? Então, agora mais no capítulo 15 de Lucas, né? O capítulo 15 vai falar de 3 parábolas, elas estão sempre ligadas, sempre ligadas. Vai ter um contexto agora mais remoto, né? A gente vai ter que voltar lá no versículo 1, no versículo 2, para a gente poder entender o que Jesus estava falando. Embora a gente falou ontem, mas quem não acompanhou a live ontem, quem ainda não viu esse vídeo, né? Eu peço que você volte, você que vai ver pelo YouTube, né? Volte, veja primeiro a parábola da ovelha perdida, depois você veja a parábola da dracma para você poder entender melhor. Mas mesmo assim, vamos jogar um pouquinho de luz para a gente poder entender a parábola. Quem está chegando agora poder entender a parábola. Então Jesus estava cercado de publicanos e cercado de pecadores, é o que diz o texto no versículo 1. Então vamos ler lá de novo para a gente lembrar o que foi lido ontem. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram para ouvir. Então quem estava cercando ali o Senhor Jesus, estava rodeando ele para poder ouvi-los, eram os publicanos e eram os pecadores. Quem são os pecadores? Na Bíblia, né, para a gente poder entender no contexto judaico da época. Eram as pessoas marginalizadas, eram as pessoas que tinham uma má reputação, eram as pessoas que não estavam ligadas à seita dos fariseus, nem à seita dos escribas, e embora elas tinham o desejo de serem encontradas, embora tinham o desejo de conhecer a Deus, elas estavam distantes de Deus, porque a religião afastava essas pessoas de Deus. Então elas eram consideradas pecadoras, pessoas de má reputação, pessoas marginalizadas. Então é dessas pessoas que estavam rodeado o Senhor Jesus. E também fala que estavam ali os publicanos. Publicanos a gente vai lembrar que são homens judeus, que eles eram cobradores de impostos, eles estavam a serviço de Roma e por isso eles eram considerados pelos judeus como traidores e também como corruptos, né? Então os fariseus e os escribas, eles ensinavam as pessoas que tais pessoas, os pecadores, essas pessoas marginalizadas e os publicanos deveriam ser evitadas. Eles deveriam, tanto os fariseus quanto os escribas, quanto o povo judeu no geral, não deveria se relacionar com essas pessoas, não deveria ter contato com essas pessoas, não deveria ter amizade com essas pessoas. Então elas eram excluídas, elas eram marginalizadas. Mas Jesus ele faz um contraponto com esse relacionamento, com esse posicionamento dos escribas e dos fariseus. Qual que é o contraponto que Jesus fazia? Ao contrário dos escribas e dos fariseus, Jesus ele tinha contato com elas. Ao contrário deles, Jesus sentava à mesa e comia com elas. Ao contrário deles, Jesus ia buscar essas pessoas, os pecadores, ia buscar os publicanos. Tanto que Jesus escolhe um publicano, né, um cobrador de imposto, para ser do colégio apostólico, para ser um dos apóstolos. Né? Ontem eu li o texto de Lucas 5, hoje eu quero ler o texto de Marcos, né? De Marcos capítulo 2, para a gente ver Jesus indo atrás de um publicano, né? Inclusive colocando esse publicano num lugar de destaque, dando a ele um chamamento apostólico, para que ele fosse um dos apóstolos de Jesus Cristo. Quero mandar um abração para o meu irmão José Martins, o Negão, meu amigão querido, o Gui, né, da igreja do pastor Carlos Amorim, Projeto de Cristo, que eu vi também a fotinho dele ali, a irmã Neide também, que Deus abençoe vocês poderosamente. Então, Marcos capítulo 2 vai mostrar o chamado, né, desse publicano que é Mateus, né? Mateus ele tinha outro nome também, e também era conhecido como Levi, né? Levi é um nome hebraico, um nome judeu que ele tinha, e Mateus era um nome grego que foi dado a ele, né? Então, diz lá no capítulo 2 de Marcos, versículo 13, fala assim: Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando,
viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. A coletoria era a alfândega, né? Onde eles cobravam os impostos. Eu estive em Israel, vocês sabem disso, e eu fui na cidade chamada Carfarnaum. É onde morava Mateus, morava Pedro, onde Jesus começou o ministério dele na Galileia. E ali tem o lago, né, da Galileia, que na Bíblia chama de Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, né, que na verdade é um grande lago, né? E ali naquele lugar tem ainda um lugar onde os barcos aportavam, onde ficava Mateus, na coletoria, e ali ele recebia os impostos das pessoas que vinham ali. Então foi nesse lugar que Jesus encontra com Mateus e chama Mateus para fazer parte do colégio apostólico. Jesus fala para ele, segue-me, e fala que imediatamente Mateus levantou e passou a seguir o Senhor Jesus. Então, esse comportamento que Jesus tinha com relação aos escribas, com relação aos publicanos, com relação aos pecadores, causava um desapontamento, causava um grande desagrado, né, no coração dos fariseus e no coração dos escribas, porque eles não aceitavam que Jesus, né, que era um grande mestre, né, o próprio Nicodemos, em João 3, fala que ninguém poderia ter tanto conhecimento, né, e Nicodemos chama ele de mestre, né, Nicodemos ele era também um fariseu, né, fala para ele assim, ninguém pode ter tanto conhecimento, ninguém pode ter tanta autoridade se não vir de Deus. Então eles estavam seguindo Jesus, esses fariseus e esses escribas, eles seguiam Jesus todo o tempo do ministério dele. Embora eles sempre estavam criticando, sempre estavam contestando, sempre desagradados com o ensinamento de Jesus, eles estavam ali perto. Por quê? Porque segundo as escrituras, eles já tinham feito as contas, eles sabiam que era naquele tempo que o Messias vinha. Porque Daniel já havia profetizado qual seria o tempo da vinda do Messias. E eles sabiam que seria naquele tempo. Então eles ficaram ali perto para se certificar se realmente Jesus era o Messias. Embora eles tinham uma perspectiva da vinda do Messias vitorioso, que ia reinar, né, eles ficavam ali observando o que Jesus estava ensinando. Isso trazia um desapontamento no coração deles. Então, aqui no capítulo 15, no versículo 2, fala: mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, essa era a crítica, o tempo todo, murmurando, criticando, o tempo todo desagradado do posicionamento de Jesus Cristo com relação aos publicanos, com relação aos pecadores. Era o tempo todo criticando, era o tempo todo questionando. Amém? Eu quero mandar um beijão para Edilane, né, que é a noiva do nosso querido Marcos Vinícius, que Deus abençoe. Eu vi também o Rodrigo Medeiros, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Sejam bem-vindos e tenhamos, né, um estudo abençoado nessa manhã para a honra e glória do nosso Senhor. E por que esses homens, esses fariseus e os publicanos faziam toda essa crítica ao Senhor Jesus? Porque eles batiam tanto de frente com os ensinamentos, com os posicionamentos do Senhor Jesus? Porque eles não conseguiam entender aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Jesus Cristo. E muitas vezes nós também não conseguimos entender o trabalhar de Deus e nos tornamos críticos, nos tornamos pessoas que começamos a nos desagradar das coisas que Deus faz. E nós temos que entender que Deus tem propósitos. O profeta Isaías diz que a nossa justiça não é a justiça de Deus, que os nossos pensamentos também não são os pensamentos de Deus. Então eles não conseguiam penetrar para entender a obra de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Mas Jesus ele já tinha ensinado isso, né? Eu até citei sobre o Nicodemos, ele já tinha ensinado, já tinha falado qual que era a obra dele, o que é que ele veio fazer aqui. Então vamos ler João 3 para a gente lembrar qual que é a obra de Jesus Cristo, o que é que ele veio fazer aqui. João 3, 16 a 18, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Então, qual que era a obra de Jesus Cristo? Ele não veio julgar o mundo, ele veio para que o mundo
fosse salvo por ele. Aleluia, glória a Deus. Então essa era a obra. E esses fariseus e esses escribas, né, que são os doutores da lei, também algumas traduções falam que é os doutores da lei, eles não conseguiam penetrar nessa profundidade desse conhecimento de Deus para entender que a obra de Jesus Cristo era uma obra regeneradora, era uma obra de resgatar o que estava perdido, era uma obra de trazer de volta aquilo que pertencia a Deus, porque Deus ele amou o mundo da maneira. Quem é o mundo? Não é o mundo cosmos, né? É a humanidade, amou os homens de uma maneira tão profunda que ele entrega o Filho dele para que esses homens sejam salvos pelo Filho dele, louvado seja Deus. Então, qual que é a explicação da parábola? Para a gente poder entender. É uma pequena parábola, né? São 2 versículos, né? Que conta a história dessa mulher que perde a dracma, que acende a luz, que varre a casa, encontra e chama as amigas para se alegrar com ela. É uma pequena parábola, mas essa pequena parábola ela revela uma história completa e muito profunda, né? Vai trazer uma história completa e muito profunda. Então eu já falei para vocês e agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa dracma. Qual que é o significado dessa dracma, né? A partir do momento que eu começo a entender o contexto, né? Não cada elemento da parábola, mas o contexto, a história. Por que Jesus está contando aquela história? Aí eu começo a desvendar, começo a abrir os meus olhos, né? Tirar o véu para que eu possa entender o ensinamento que Jesus estava passando para aqueles homens naquele dia, aqueles ouvintes que estavam ali, os fariseus, os escribas, também os publicanos e os pecadores que estavam com ele ali e os discípulos que estavam ouvindo essa parábola. Então, para a gente poder entender, essa mulher havia perdido uma dracma. Pastor, o que é uma dracma? A dracma é uma moeda de prata grega, tá? É uma moeda de prata grega. Ela equivalia, um denário, que era uma moeda romana. E essa dracma grega ou esse denário romano era equivalente a um pagamento, né, de um trabalhador comum. Esses dias a gente fez um estudo só para a gente ter uma base, né? A gente estabeleceu por volta de R$100, um diarista, né? R$100. Quanto ganha alguém para limpar uma casa, alguém para limpar um jardim, alguém para tomar conta de um telhado, limpar um telhado, uma caixa d'água? Vamos colocar uma diária de R$100 para a gente partir desse pressuposto, tá bom? Então ela tinha 10 dracmas, então ela tinha 10 vezes 100 por volta de R$1.000, tá? Só que é o seguinte, você está indo lá para o primeiro século. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro esse valor. Era muito dinheiro, né? Eu já falei para vocês que as pessoas daquela época tinham uma muda de roupa. Uma. Quem tinha 2 era o rico. O rico tinha 2 mudas de roupa. Então eles tinham uma. Quando a gente contou a parábola que Jesus falou que ninguém remenda, né, pano novo em pano velho. Então eles tinham uma muda de roupa. Então essa mulher, ela tinha essas 10 dracmas, né? Essas 10 moedas de prata que simbolizava, que era correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador comum, uma diária de um trabalhador comum. Eu coloquei aqui para ilustrar, né, algumas moedas. Essas são moedas brasileiras, né? 5 centavos, a gente não dá quase nenhum valor. 25 centavos. 50 centavos, e R$1. Essa aqui a gente já começa a sair no tapa, né? A gente vê caída no chão. Então a gente não dá muito valor para essas moedas. Agora, né, nesse tempo de crise, né, onde está faltando dinheiro, a gente começa até a juntar as moedinhas. Mas quando o tempo é mais tranquilo, a gente vai jogando as moedas na gaveta, vai jogando num pote, deixa jogado no console do carro, né? Dá para as pessoas na rua. Hoje a gente começa a juntar mais. Então essa mulher, ela tinha essas dracmas, essas moedas de prata, né? E ela tinha um grande valor. Ela tinha um grande valor. Então essa história que Jesus está contando para esses ouvintes era muito comum para eles. Por quê? Porque as mulheres naquela época, se ela fosse uma camponesa, então era comum ela trabalhar no campo e ela juntar essas dracmas, né, essas moedas, e guardando essas moedas. Então era muito comum. Então, na verdade, o que acontece? Essas dracmas dessa mulher fazia parte do dote que ela havia recebido. O que é o dote?
O dote é o seguinte: quando um homem, um filho homem ia casar e encontrava uma mulher para casar, esse filho homem, o pai desse filho homem, pagava um valor para o pai desta mulher para poder o filho dele casar com essa mulher. Isso chamava-se dote. Então era um valor que era pago, né, para aquela mulher. Ela ficava compromissada com aquele jovem, para casar com aquele jovem. É como se fosse uma aliança, né? Uma aliança que a gente usa hoje de noivado, de casamento. Hoje já tem até aliança de compromisso, a gente vê os jovens, né, usando até aliança de compromisso, né? Então era mais ou menos isso. E o que a mulher fazia com essas moedas, com esse dote que ela recebia? Ela fazia um enfeite, né? Ela fazia um enfeite para ela se embelezar, né? E quando ela saía na rua, mostrava para todos os homens, todo mundo que via aquela mulher, que ela era uma mulher comprometida, que ela não era casada ainda, mas ela era uma mulher desposada. Vocês vão lembrar que fala lá em Mateus, capítulo 2, que Maria estava desposada de José, ou seja, ela ainda não é casada, mas é como se casada fosse. Então tinha esse enfeite. E a mulher fazia duas formas com esse enfeite. Ela poderia fazer um colar, né, com essas dracmas, com essas 10 moedas, e colocar no pescoço dela, ou poderia também pegar um pano, uma tira de pano, e fazer uma tiara, né, para colocar na cabeça dela com essas dracmas, para que ela pudesse sair na rua enfeitada. Então, ou seja, ela havia perdido, como se fosse a aliança, né? Imagina a minha aliança cai no chão lá, né? Vou procurar até achar, né? Imagina a aliança de noivado, o noivo, né? A Edilene, né, que é novinha de noivado, perder a aliança aí, né, dentro de casa. Então vai se esforçar, vai levantar o sofá, vai tirar as poltronas do lugar, vai arrancar a mesa do lugar, enfim, vai fazer de tudo para poder localizar essa aliança. Então essa mulher fez de tudo, ela fez todo o esforço para poder localizar essa dracma que ela havia perdido, que era muito importante para ela, né? Porque era um sinal de respeito, era um sinal de compromisso, era um sinal de que ela tinha alguém que a amava e também alguém que ela amava, né? Então ela se esforçou ao máximo para poder localizar aquela dracma, aquela moeda de prata grega que havia se perdido. E aí o texto diz que ela acendeu a lâmpada, né? Ela acendeu a candeia, né? A Sirlene Itaê, ela é baiana, ela sabe, né? É o lampiãozinho, né? Então quando eu era criança, há quase uns 50 anos atrás, quase, né? Uns 50 anos, 48 anos, 45 anos, eu lembro que ainda a luz elétrica era muito escassa onde eu morava. Eu morava lá em Itaquera, né? E não eram todas as casas que tinham luz elétrica, e as que tinham, mesmo assim, não tinha luz de rua, e as pessoas faziam fogueira, as pessoas acendiam velas, as pessoas tinham esse candeeiro, né? Esse lampiãozinho que colocava querosene, tinha um paviozinho para pôr fogo, né? Para iluminar a casa. E foi isso que ela fez. Ela acende, ela escreveu candeeiro, acendeu, né, o lampião, acendeu o candeeiro para que iluminasse a casa, para que ela conseguisse localizar a dracma que estava perdida. Aí ela começa a varrer a casa, para tentar localizar onde estava aquela dracma. Então a gente tem que entender o seguinte, que tanto naquela época quanto hoje, o pobre sempre viveu com muita dificuldade. E como é que era a casa do pobre naquela época? Porque esse era um dote de uma pessoa pobre, né? Isso indica que essa mulher era pobre. Como é que era? Era uma casa simples, pequena, terra de chão batido. A casa só tinha uma porta de entrada, não tinha janelas. Os construtores, eles deixavam em cima algumas pedras faltando, que era para fazer a ventilação da casa. Entrava um pouco de luz, mas era uma luz insuficiente para poder iluminar o ambiente, né? E mesmo durante o dia, era um lugar muito escuro, como se fosse uma caverna, né? Um lugar muito escuro. Não sei se você consegue mensurar alguns cômodos de algumas casas que ficam quase que uma caverna, né? Tem que ficar a luz acesa o dia inteiro, porque se apagar vira uma caverna. Então era mais ou menos isso, era muito escuro, E então dificultava muito, né, aquele ambiente, a localização de um objeto pequeno. Então essa mulher, ela teve que ter muito esforço para poder localizar novamente aquela moeda que havia perdido. Aliás, eu lembrei agora da situação.
nesse tempo aqui que a gente está de quarentena, na primeira semana, eu tinha vindo de viagem, né? E eu havia trazido alguns quadros, né, para eu colocar na parede de casa. Eu gosto sempre de trazer algumas coisas das viagens que eu faço, algumas lembranças. E aí eu procurei aqui em casa e eu consegui achar 5 pregos de aço. E eu tinha 5 quadros para pregar na parede. Aí eu falei, bom, legal, né? Eu vou pegar esses pregos de aço, tá tudo fechado, eu vou arrumar aqui. Arrumei algumas coisas aqui em casa e falei, vou colocar esses quadros na parede também. Então eu tinha 5 pregos para 5 quadros. E fui colocando os quadros e no momento que eu bati o martelo num prego, o prego voou. E eu converso para vocês. Até hoje eu não achei esse prego. Eu fiquei 2 dias procurando esse bendito prego, esse abençoado prego. Não achei. Então é a parábola do prego perdido. E eu fiquei lembrando dessa mulher. Aquele prego era importante. Porque eu tinha um conjunto de 2 quadros, eles tinham que ter harmonia um com o outro. Eu nem preguei. Por quê? Porque eu não achava onde estava esse prego. Não achava, então eu não consegui terminar o meu serviço. Então eu penso nessa mulher, todo o esforço que ela fez, né? Como eu tentando achar aquele prego de aço embaixo da escada, atrás do tapete, atrás da porta. Será que não entrou nesse quarto? Será que não foi para outro quarto? Será que não foi para o banheiro? Será que não foi para outro quarto? E varrendo, olhando degrau por degrau da escada para localizar o prego que havia perdido. Então ela olhou cada canto, ela foi com cada lugar, cada cantinho, pesquisando, olhando, buscando, para que ela pudesse encontrar aquela moeda, né? Então, vamos trazer agora o significado, para a gente poder entender o que Jesus estava explicando para aqueles homens que estavam ouvindo ele naquele dia. O significado é bem simples. Ele fala assim como aquela mulher não envidou esforços, ela se dedicou, ela se derramou, ela se esforçou ao máximo para poder encontrar aquela dracma que havia perdido, aquela moeda de prata tão importante para ela que havia perdido, né? Da mesma forma, Deus também faz todo o esforço para encontrar o perdido, para encontrar o pecador que está perdido, né? E também da mesma forma que ela se alegrou, da mesma forma que ela se alegrou com as amigas dela, com as vizinhas dela por ter encontrado aquela dracma de grande importância para aquela mulher, assim também o Senhor Deus se alegra junto com os anjos por cada pecador que está perdido. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Então essa era a mensagem que Jesus queria passar para os fariseus e para os escribas, né? Que criticavam o Senhor Jesus de estar junto com os publicanos e com os pecadores. Jesus estava falando o seguinte: o mesmo esforço que essa mulher aplica para localizar essa moeda e a mesma alegria que ela tem ao localizar essa moeda, é esse esforço que Deus tem para encontrar com esses pecadores e com esses publicanos e resgatá-los e encontrá-los. E cada vez que um deles é resgatado, existe uma grande alegria nos céus de Deus na presença dos anjos. Glória a Deus por isso. Isso é no versículo 10 que nós acabamos de ler aqui nessa parábola. Algumas armadilhas que acontecem com a gente quando a gente quer aplicar a alegoria para poder entender a parábola. Então a gente vai pegar cada elemento. Eita, colocaram uma bruxa ali, né? A gente vai pegar cada elemento, cada personagem da parábola e vai querer dar um significado à parábola. E quando a gente faz isso, a gente comete grandes erros. Então eu fui fazer a pesquisa sempre antes de eu entrar na live com vocês. No dia anterior, na tarde anterior, eu faço uma pesquisa e eu vejo vários pensadores, vários estudiosos, para a gente poder trazer o melhor conhecimento para vocês. Quero mandar a paz, né, para a irmã Raimunda, a irmã Rai, está escrito ali, né? Rai Oliveira, do Jardim Queira Lux, que Deus abençoe poderosamente. Então, a gente vai, eu vi algumas pessoas fazendo alguns posicionamentos, né? Tá perdoada, irmã Silene, fique em paz, Deus abençoe. Aí não tem problema nenhum, não, fica tranquila, pode ficar à vontade, tá bom? Tá tranquilo, glória a Deus. Então, o que acontece? Aparecem algumas figuras e a gente quer trazer para as figuras. Então, eu vi alguns autores falando o seguinte, que a mulher era a igreja, que a lâmpada era o evangelho e que a vassoura era a lei. Tem nada a ver, tá tudo fora do contexto.
Eu tenho que priorizar o contexto. Eu tenho que priorizar. O pessoal fazendo assim para a Sirlene, ó. Sirlene, nós te amamos, um monte de coraçãozinho aí. Porque eles te amam, né, Sirlene? Então eu tenho que priorizar o contexto, eu tenho que priorizar aquilo que Jesus está falando. E o que Jesus está falando? Ele está falando do imenso amor de Deus, do infinito amor de Deus, do imenso esforço que Deus faz para poder resgatar um perdido. É esse que é o ensinamento da parábola. Então, quando eu pego os elementos, eu posso até alegorizar, né, numa pregação na igreja, fica bonito, as pessoas choram, essas coisas todas. Mas não é isso. Jesus estava ensinando um contexto, como eu falei para vocês. Ele sabia muito bem o que era uma mulher que perdia a dracma. Sabia muito bem como é que era uma casa naquela época. Sabia muito bem a dificuldade e o esforço para poder localizar aquela moeda dentro da casa. E sabia muito bem que quando aquela mulher encontrou, ela teria grande alegria. Então, o contexto, né, central, né, o que prioriza essa parábola é isso. O amor, o esforço e a alegria que Deus tem ao localizar, trazer de volta um perdido. É esse que é o contexto. Então eu quero trazer para finalizar 4 aplicações desta parábola nas nossas vidas. Estamos com 36 minutos para finalizar, tá bom? 4 aplicações básicas dessa parábola para nossas vidas. Eu quero mandar um beijão, um abraço, a paz do Senhor, para o Clisman. O Clisman era um pequeno menininho, né, que a gente conheceu lá no Jardim Queralux, né? E hoje ele é um grande homem de Deus, um grande pregador, está aí acompanhando a gente nessa manhã, né? Que Deus abençoe você, querido. Que o Senhor te use poderosamente em tempos difíceis e também nos tempos de grande prosperidade. Manda uma paz para sua mãe e para sua irmã também, tá? Que Deus abençoe poderosamente. A Laudine, né? A mãe dele. A irmã não lembra agora, né? A gente vai ficando velho e também o tempo vai passando, a gente vai esquecendo o nome das pessoas. Que Deus abençoe poderosamente. Amém? Então, 4 aplicações práticas dessa parábola na minha vida e na tua vida. Amém? Primeira coisa, qual tem sido a sua atitude diante dos perdidos? Né? O que você tem feito para que essas dracmas que estão perdidas possam ser novamente encontradas? Qual é o esforço? Né? Você tem orado pelas almas? Vamos falar de missões, né? Você tem investido na obra? Você tem ido atrás dos perdidos? Então, qual que é o esforço que você tem feito? Você tem desprendido, às vezes, de valores financeiros para que você possa ajudar no resgate de um perdido? Eu estava ontem à noite pensando, eu até vou mandar uma mensagem daqui a pouco para o pastor Julio, né? Da Venezuela, explicar para ele que a gente está com dificuldade até de ajudá-lo, porque a gente está passando um tempo difícil aqui no Brasil também. As nossas entradas despencaram, estamos reformando o salão novo, estamos tendo gastos, né, com pedreiro, com material de construção, para que quando passar essa crise a gente já esteja com o nosso salão pronto para poder receber os irmãos. Mas vê só o posicionamento de um discípulo de Jesus com relação ao perdido. Vê só qual que era a atitude, qual que era o sentimento desse discípulo com relação aos perdidos. João, capítulo 12, e o versículo 4 ao versículo 6. João 12, 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que havia de traí-lo, disse: por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e, como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava dela o que se colocava nela. Então, o sentimento de Judas Iscariotes diante do perdido, né? Aqui fala da Maria, né? A irmã de Lázaro, que está pegando um perfume tão caríssimo, né? 300 denários, são 300 salários, né? 300 dias de um trabalhador, dá 30 mil reais, seria o dinheiro de hoje. E eu falei para vocês que quem era pobre naquela época, quem era rico, perdão, tinha 2 mudas de roupa.
30 mil reais, era um dinheiro fabuloso. E Judas, querendo ser generoso, parece que o coração dele está falando do cuidados com os pobres. Mas o apóstolo João fala que ele falava aquilo de uma forma mentirosa, porque na verdade ele era ladrão. Então ele estava mais preocupado com o desperdício daquele valor, digamos assim, porque estava derramando sobre o Senhor Jesus. Ele achava que aquilo era um desperdício do que entregar para os pobres. Então nós fazemos um paralelo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, e aquele perfume estava ali sendo derramado sobre a cabeça e sobre os pés, sobre o corpo. Então aquela mulher estava investindo no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. Então eu pergunto de novo, qual tem sido a sua atitude diante dos perdidos? O que você tem feito? Você tem orado? Você tem clamado? Você tem ido? Você tem investido? Então essa é uma pergunta prática para nós nesta manhã. 41 minutos. Segunda pergunta. Será que nós temos desprezado aqueles a quem o próprio Deus tem ido buscar? Será que a gente tem desprezado aqueles a quem o próprio Deus tem ido buscar? Então, o que estavam fazendo os fariseus e os escribas naquele dia? Desprezando o trabalho de Jesus Cristo, quando se aproxima dele os publicanos e os pecadores. Então Jesus veio buscar os pecadores, ele veio salvar os pecadores. Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar os pecadores. E aqueles homens estavam desprezando totalmente o trabalho de Jesus Cristo no resgate daquelas almas. Será que nós também não agimos dessa forma? O Tiago, que é irmão de Jesus, que escreveu uma carta também para a igreja, ele deixa um conselho para nós, para a gente meditar nessa manhã. Será que a gente tem tratado as pessoas com diferenças? Será que a gente tem privilegiado uns e deixado outros de lado? Isso chama-se fazer acepção de pessoa. E a Bíblia diz que quem faz acepção de pessoa comete pecado. Então Tiago, no capítulo 2, escreve assim: Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e vocês estão fazendo discriminação de pessoas? Porque se entrar na reunião algum homem de anel de ouro no dedo e de roupas caras, e entrar algum pobre com roupas sujas, e você mostrar atenção para o que vem com roupas caras, e disser-lhe: senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: fique em pé, ou assenta-se junto ao estrado onde eu ponho os meus pés. Não estareis fazendo discriminação entre vós mesmos? E não vos torneis juízes do que se baseiam os padrões malignos? Ouve, meus amados. Por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vocês desonram o pobre. Não são os ricos que oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi dado entre vós? Todavia vocês estão fazendo isso, estão desobedecendo a lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês fazem discriminação de pessoas, vocês fazem acepção de pessoas, vocês estão cometendo pecado. E por isso vocês são condenados pela lei, como transgressores. Então o Tiago está falando de que na igreja, ele escreveu para a igreja. A igreja recebia pessoas, e eu também vejo isso muito, né? Que tem anéis de apóstolo, anéis de pastor, anéis de missionários, que vem com as suas maletas, né? Aquelas maletas de alumínio, os seus ternos bonitos, né? Brilhosos. Hoje tem uns ternos brilhosos, né? Com as suas abotoaduras, né? Com as suas gravatinhas estilo aqueles cowboy americano, né? Falando, entoado. Aí esse a gente já pega e já põe logo no púlpito para sentar lá e dar honra. Aí aparece um simplesinho, já pega um bêbado, alguém simplesmente já põe lá atrás, né? Fica em pé aqui. Então não é isso que Jesus está falando? Não é isso que o Tiago está falando? Que a gente, às vezes,
não trata da forma que Deus trata os perdidos. Então Deus ele faz um esforço violento para encontrar esse perdido e trazer esse perdido para casa, para que os amigos, as amigas e as vizinhas, né, que é a igreja, se alegre com ele, porque um que estava perdido foi encontrado, e a gente pega e despreza essa pessoa. Será que a gente não tem feito isso? Terceira coisa, a igreja deve agir com os pecadores assim como o Senhor Jesus agiu. Você tem agido com os pecadores da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo agiu? Será que você tem realmente agido da forma que o Senhor quer que age? Qual que é a forma que Jesus agiu com relação aos pecadores? Você sabe, porque você também é pecador. Eu sei, porque eu também sou pecador. Ele me amou. Ele me envolveu com laços de amores. E ele me trouxe para junto dele. É isso que Jesus fez. E é isso que a igreja tem que fazer com os pecadores. Aqueles que se achegam. Aqueles que muitas vezes, né? Eu falei que a ovelha estava perdida perto de casa. E o pastor foi a buscá-la e trazê-la para dentro do aprisco. Mas essa dracma se perdeu onde? Dentro de casa. Às vezes dentro da igreja tem pessoas que estão perdidas. Tem pessoas que estão no nosso ambiente, estão no nosso meio, mas são invisíveis. A gente não consegue enxergar. Elas entram e saem das igrejas sem ser percebidas. Então a gente tem que realmente acender as nossas candeias e varrer para localizar essa dracma que está ali, desprezada, perdida, para que haja uma grande alegria. E foi dessa forma que Jesus agiu. Quarto ponto, já vamos terminar, 47 minutos. Muitos seguem os exemplos dos escribas e dos fariseus, não demonstram amor pelos perdidos. A igreja que é religiosa, e eu conheço muitas, e conheço muitos crentes religiosos, eles não têm amor pelos perdidos. Eles se acham santos demais. Lembra a parábola que a gente concluiu ontem, da ovelha perdida? Jesus falava assim que aqueles que não precisam de arrependimento, as ovelhas, as 99 ovelhas que não precisam de arrependimento. E eu falei para vocês que era uma ironia. Todos precisam de arrependimento. Todos são pecadores. Mas esses que são santos demais, julgam os de fora. Aliás, eu acho muito pedante da igreja falar assim, nós somos santos. De fato somos. A gente tem que ter a medida certa. Nós não somos como aqueles ímpios, né? A oração do fariseu, né? Nós não somos como aquele publicano. Terrível isso, né? Então eu vejo muitas vezes a igreja agindo, as pessoas da igreja agindo como os fariseus e como os escribas. E nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que agir da forma que Cristo agiu, amando as pessoas, recebendo as pessoas, comendo com elas, sentando à mesa com elas, indo buscá-las. É esse o ponto que nós temos que ter diante de Deus. Porque qual que é o relacionamento de Deus, de Jesus com os pecadores? Qual que é a forma que Jesus se relaciona com os pecadores? O que ele veio fazer? Qual que é a obra dele? Então a gente vai ler mais um fariseu, né, que Jesus foi resgatar. Lucas, capítulo 19. Mais um fariseu. Ai, perdão, estou falando errado. Mais um publicano que Jesus veio resgatar. Às vezes dá um ato falho na cabeça da gente. Se não fosse ao vivo, a gente editava, cortava, voltava de novo. Mas mais um publicano que Jesus veio resgatar. Lucas 19, versículo 9. Jesus estava na casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, que também era rejeitado, tido como traidor, tido como desonesto. E o texto diz que ele subiu numa árvore, né? Um sicômoro, uma figueira brava, para poder ver o Senhor Jesus. E Jesus fala para ele descer e fala, eu vou entrar na tua casa, né? E Jesus vai jantar ali com ele. E na conversa que eles têm ali, aquele homem se arrepende. E Jesus conclui a história dessa forma. Disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Qual que é a obra de Jesus diante do pecador? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E é esse o esforço
e celebrar, porque ele foi encontrado. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando, uma reflexão final, 50 minutos, para a gente fechar a ideia, uma reflexão final. Muitas pessoas não dão a devida importância às simples moedas. Talvez se você encontrar dessa no chão, você nem abaixa para pegar. Mas aquela mulher, ela se esforçou, ela varreu a casa, ela acendeu a candeia, ela procurou no meio das coisas, cada canto, cada cantinho da casa, para poder localizar aquela moeda. E da mesma forma, Deus faz isso. Deus busca aqueles a quem as pessoas desprezam. Deus busca aqueles a quem as pessoas não têm por valor. Deus vai à procura daqueles que estão marginalizados, daqueles que são rotulados como traidores, como corruptos. Deus vai em busca dessas pessoas. Por quê? Porque o valor e o mérito não está em cima daquele que foi perdido, mas o valor e o mérito está em cima daquele que o encontra. O valor está no amor de Deus. O mérito está no amor de Deus. Está em todo o desejo que Deus tem para poder encontrar o pecador perdido e poder, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, junto com os anjos, se alegrar, porque estava perdido e agora está encontrado. Agora foi localizado. Louvado seja Deus. Que nós possamos colocar os nossos corações e nos esforçarmos para que os perdidos sejam localizados. E essa dracma, repito, estava perdido dentro de casa. Talvez haja pessoas perdidas dentro da minha casa, dentro da tua casa, precisando de ser encontrada, precisando de ser localizada. Porque a moeda não sabia que estava perdida, porque ela não consegue raciocinar. A ovelha tinha um sentimento de que estava perdida, mas a moeda não. E talvez tenha pessoas perdidas dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Que nós possamos acender as nossas candeias, que nós possamos varrer a nossa casa e medir todo o esforço para que elas sejam novamente localizadas e que haja uma grande festa no céu, porque um pecador foi localizado e foi salvo para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar um minutinho, queridos. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero Te exaltar, Te bendizer, glorificar o Teu nome, a Tua santidade e a Tua grandeza, Pai. Pedir que o Senhor venha usar a minha vida, a vida desse meu irmão, ó Pai, para que nós possamos ir ao encontro dos perdidos, para que nós possamos ir ao encontro, ó Pai, daqueles que estão necessitados, ó Pai. Que nós não venhamos medir esforços, ó Pai, que nós não venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Senhor, retroceder e desanimar diante do perdido. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe cada um de nós, é o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Irmão, não meça esforços. Se for preciso gastar dinheiro, gaste dinheiro. Se for preciso perder noites de sono, perca noites de sono. Se for preciso tirar o sofá do lugar, a cadeira do lugar, sabe, a mesa do lugar, se for arrastar o fogão, arrastar a geladeira, não importa o que você tem que fazer. Faça para que você possa encontrar essa dracma preciosa que foi perdida, mas que ela pode ser localizada. Essa dracma que tem um grande valor, talvez desprezada pelos religiosos, talvez desprezada pelos fariseus, desprezada pelos escribas, mas tão amada, tão desejada pelo nosso Senhor. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Vá varrendo, vai procurando, que com certeza você vai encontrar muitas dracmas. Você vai encontrar muitas dracmas e você vai fazer com que haja uma grande alegria no céu, porque todo esse esforço é um esforço do nosso Salvador, é o esforço do nosso Senhor. E nós somos objetos, nós somos instrumentos na mão dele, para que a alegria, para que a salvação chegue às nossas casas, chegue às casas das pessoas. Eu louvo a Deus pela tua vida, obrigado por você acompanhar toda essa manhã. Que Deus abençoe você poderosamente.
Estamos ouvindo Banda Resgate, Novos Rumos. Deus abençoe. Vou esperar um minutinho para poder derrubar a live. Os irmãos que estão ainda no delay, né, no atraso, poder receber o finalzinho da mensagem. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Glória a Deus. Leve fardo levam sobre os meus ombros. Leve fardo. Glória a Deus. O Senhor te abençoe poderosamente. O Senhor derrame da graça dele sobre a tua vida. Que você seja um instrumento de graça, de amor, de poder e de salvação. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Um dia excelente para vocês. Fique com Deus. A paz do Senhor a todos.